Fala galera, bem-vindos a mais uma dica expressa aqui no Lemonade Express. A gente andou meio sumido aí, né? Fazia tempo já que não gravava nenhum tutorial. Mas agora a gente vai estar aqui toda quarta-feira, a gente vai soltar um tutorial novo. E vamos começar aqui hoje com uma coisa que já é bem complicada, que é HUD. Vocês devem ter visto aí antes do início do vídeo começar, né, com a própria animação. Eu tenho ela aqui de novo, vou dar um play de novo aqui. Pois é, você vê que tem muita coisa acontecendo aqui, né? Na tela tem o lance do HUD, é exatamente esse, é você, quanto mais pequenas coisas acontecendo, mais perfeito ele fica, né? Ele é uma montagem de pequenas peças e dá um trabalho, não é fácil de fazer. E nesse tutorial a gente vai aprender não só a criar esse HUD aqui, mas também a fazer esse tipo de composição. Esse tipo de composição que está aqui no fundo, né? E que lembra um pouco Metroid Prime, né? E tal. Inclusive é inspirado nisso. Então vamos começar aqui. Gostaria de agradecer ao Tom O'Sullivan, fez o sound design para essa animação aqui, na brodagem. Vai ter o portfólio dele aí nos comentários, né, na descrição do vídeo. Então dê uma sacada que o cara é muito bom, tem altos trampos massa, puta sound designer. Vamos brincar aqui nosso HUD. Vou fazer um overview aqui, tá? Tá com a interface meio zoada porque estava em 4K, vamos passar aqui. E eu vou só passar rapidamente aqui no projeto original para a gente cair pro projeto de verdade, tá? Então tá aqui. É muita comp, né? Você vê que tem várias coisinhas aqui acontecendo. O HUD é importante você separar e agrupar ele direitinho para não ter briga depois, para você não ficar batendo cabeça, porque é muito pedacinho, né? Então a ideia do HUD é o que? É você montar pequenas animações, né? Pequenos pedaços e fazer com que isso faça sentido de alguma forma. Aí existem várias formas de HUDs, né? Se você pegar aqui, abrir o Google Chrome aqui e digitar HUD aqui no Google, você vai ver que tem 1 milhão de elementos aqui, né, de HUDs e tal. Um grande mestre de HUD é o Ash Thorpe, né? Vocês devem conhecer ele. Ele é uma puta referência para isso. E uma boa sacada também é isso, é você pegar, você quer brincar de fazer HUD? Então vá no Google, procure umas referências, foi isso que eu fiz inclusive, e veja, né, essas referências aqui para criar. Só que ao invés de eu simplesmente fazer uma tela chapada, cheia de coisa rodando e tal, poderia ser feito também, um HUD de tela, né, chapada. Eu preferi fazer esse HUD que fosse um visor mesmo, né, como se fosse uma cabeça, né, de um capacete, tipo como eu falei do Metroid Prime, né, para você ter essa dinâmica de animação e tal, né, porque o HUD ele precisa, como eu disse, ele precisa fazer sentido, ele precisa ter uso, né. Então o uso que seria esse, ele está escaneando, né, tem todo um processo acontecendo aqui. Então a gente vai criar novamente essa animação e talvez a gente mude alguma coisa, uma coisa ou outra, se a gente quiser, né? Também não vão ficar obrigado a seguir passo a passo. Vai lembrar também que esse projeto vai estar disponível para download aí para quem quiser xeretar, usar à vontade, da forma que quiser. O link vai estar na descrição do vídeo, então é só clicar aí e baixar, fique à vontade. A ideia é realmente compartilhar isso aí para vocês verem como funciona. Mas vamos partir aqui vamos reconstruir esse HUD, né? Então qual que é o primeiro processo? O primeiro processo então é vir aqui e fazer uma pesquisa se você não sabe direito o que você quer, né? No meio dessa pesquisa,
que eu fiz? Eu criei um HUD específico, né? E aí eu procurei HUDs que fossem visores, né? E aí eu bati com esse cara aqui, né? O Eric. E ele tem o design desse HUD muito legal. Se eu não me engano, é do Halo. E aí eu peguei como referência esse HUD dele. Você pode ver que é bem parecido, só que o que acontece? Eu peguei a base como referência, né? E aí criei mais elementos para a gente poder ter mais coisa também. Ok? Então, você pode fazer isso, né? Tá aí, o HUD é desse cara aí. Na verdade, não é do Eric. O Eric eu peguei a primeira. Esse aqui é do Jeff Crislow, que tá aqui em cima, ó, no nome aqui. Então, tem referências, são bem parecidos, na verdade, né? E aí, o lance aqui é o seguinte. É trabalhoso porque a gente vai ter que redesenhar essa interface de forma separada para poder animar pedaço por pedaço. Então, vamos começar a fazer isso, né? Porque a gente vai precisar de redesenhar ela mesmo. Então, vamos lá. Vamos começar pelo mais difícil, né? E aí, se precisar, a gente vai voltar no projeto, no vídeo. A gente volta no vídeo para olhar o que está rolando lá, para a gente seguir uma linha de raciocínio. Eu não vou abrir aqui dentro desse mesmo projeto para não ficar muito pesado, tá? Vamos, novo projeto. Vamos começar criando uma compose de Full HD aqui. E eu vou colocar já como cena final. 15 segundos, porque foi o tempo que eu levei naquela cena. Vou criar uma pasta aqui. Cenas. Vou salvar novamente aqui. Vou colocar HUD tutorial. Vou colocar 3. Tá. Vou colocar aqui dentro. E aí a gente, se precisar, a gente vai dividindo aí, tá bom? Porque eu não sei, não me lembro direito como eu fiz lá. Então a gente vai fazer aqui. Aqui a gente vai montar uma pasta HUD. Pra gente colocar as peças dentro dessa pasta. E uma pasta de assets. Essa pasta eu não quero ela com underline. Eu quero que ela fique embaixo. E aí eu tenho uns assets aqui, né? E esses assets são todos da internet, ok? Então, raindrop, mountain, uma textura de lua, uma lua normal, planeta Terra, nem sei, é o planeta Terra, é ele mesmo. Umas nuvens, outra paradinha de água. E aí a gente tem outras coisas que a gente vai ver depois. Esses assets aqui vão estar tudo dentro desse arquivo que está disponível aí. E eles são basicamente PNGs em alpha, tá? Esse aqui foi uma coisa recortada por mim mesmo. Esse aqui eu achei na internet dando sopa. Só digitar lá Mountain PNG, vai aparecer porrada. Ou então você simplesmente vai, pega uma foto, recorta para você montar o cenário. A gente vai pegar esse, por enquanto. Vamos ver aqui no After. Deixa eu diminuir essa janela um pouquinho, né? Vamos jogar esses assets lá. Se eu não me engano, por hora é os que a gente vai precisar. Vou salvar aqui. A gente também vai precisar dessa poeirinha aqui, ó. Deixa eu ver aqui o negócio. Então vamos criar um novo sólido aqui. Vamos deixar ele de qualquer cor por enquanto, né? A gente depois muda se precisar. E aí, para começar, a gente vai pegar aquele visor, aquela referência nossa. Vamos colocar no Assets. E a gente vai usar Lolo como referência. Vamos criar uma nova compose com ele, ref. Vamos deixar ela aqui mesmo, porque ela é uma compose só de referência, por enquanto. E aí a gente vai fazer, na verdade, o seguinte. Qual que é a metade de 1920? 960. Então a gente vai colocar 960 aqui, pra gente ficar com metade. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu só quero metade desse HUD. Eu não preciso dele inteiro. Porque a gente vai fazer um espelho dele
para facilitar até a nossa vida, tá? Então o primeiro ponto aqui, vamos apertar G e a gente vai redesenhar essa metade do HUD. Essa é a parte chata do tutorial, porque não tem como você burlar isso, tá? E mesmo que você não use um HUD como referência, você vai ter que desenhar o HUD de qualquer jeito. E a gente está fazendo tudo no After porque sim, ok? Então vamos escolher uma parte aqui onde a gente vai começar. Vamos começar aqui por cima. Não vai ser idêntico, não precisa ser idêntico, ok? A gente só vai mais ou menos seguir aqui o que esse cara originalmente fez, para a gente poder ter até mais fácil, né? Por favor, nomeiem as coisas e não crie coisas umas sobre as outras, tá? Vamos continuar aqui, ou seja, né, clica, desclica. Depois eu vou nomear aquelas paradas ali. Vamos por enquanto, vamos aqui. Vou dar uma acelerada na imagem aí, porque isso aqui vai levar um tempinho bacana, tá? Beleza, então a gente fez aqui esse esqueleto. Essa parte aqui eu ainda não fiz porque eu vou fazer ela diferente. Eu vou primeiro selecionar isso aqui tudo com Shift, vou em janela, vou pegar o Motion 2 só para renomear isso aqui. Esse aqui é um plugin pago e eu só uso ele para isso. Name, eu não ponho nome aqui. Yes, rename, olha lá que bonitinho, alright, tudo nomeadinho. Esses aqui a gente vai fazer com Shape Layer automático aqui, porque fica mais preciso, né? A gente vai fazer aqui, coloca aqui, a gente está desenhando só o esqueleto do HUD por enquanto. Como eu estava falando, a gente está construindo só o esqueleto dele, né, por enquanto, é só a base. Ainda tem uma porrada de elementos para animar aqui e construir. Esse aqui, beleza. Esse aqui é círculo, não é linha mais. Não vou colocar acento, né, me julguem. Vamos duplicar. Só um minutinho, deixa eu ver uma coisa aqui. Duplicar. Joga pra cá, até mais ou menos encontrar com esse traço aqui, ó. Beleza, vamos fazer mais um. E aí a gente vai fazer isso aqui, beleza. Ok. Bom, originalmente a gente não tem o traço completo assim, né? Então a gente vai ter que cortar ele de alguma forma. A forma é muito é o básico sempre, né, do After, que é a gente usar máscara. Agora vamos ver aqui qual que vai ser. A gente vai usar, vamos usar um quadrado aqui mesmo. Não. Isso, eu quero
Criei, não quero traçado. Eu vou rotacionar aqui. Vamos colocar ele mais ou menos aqui, tá? Renomeia para mask. Eu sempre renomeio meus mates para mask quando eu vou usá-los como máscara. Vai ser assim. Cortou, né? Você viu que cropou lá. Aqui ele tem que descer um pouco mais ali, ó. Ele tem que estar encontrando aqui, ó. Né? Então vamos dar uma rotação aqui. Mais um pouquinho. Vamos ver se coincide lá em cima. Não, então a gente vai descer e vai rotacionar ele pra cá até ele encontrar, porque ele vai encontrar. Eu sei que encontra porque eu já fiz isso antes. Vamos diminuir o tamanho dele um pouco aqui. Puxar aqui. Rotação. Você pode estar me achando um pouco estúpido de estar fazendo desse jeito, mas não preciso ser fancy aqui, eu preciso que ele funcione, né? Beleza, encontrou. Quando a gente fizer o traço lá, e a gente pode pegar essa máscara aqui também, duplicar e colocar ela aqui, porque esse círculo também é cropado, né? E a gente vai ter que fazer o mesmo ajuste aqui visual, tá? Tá. Vamos mudar essas labels aqui. E vamos dar um lock, porque eu quero agora saber qual que é essa linha aqui, ó. Uma das primeiras que eu desenhei. Te achei. E a gente vai dar um leve ajuste nela aqui, só para emendar ali. Beleza. A gente vai fazer essa linha nova aqui, né, que não existe, porque ela vem até aqui. Vamos ajustar ela também para ela dar um match no que a gente estava fazendo. Essa é a parte do design, galera. Não é mole não. Isso aqui é chato pra caramba. Mas tem que fazer, né? Você não consegue animar uma coisa se você não tiver ela criada. Então, vamos deixar mais ou menos assim mesmo. Como eu disse, não precisa ser perfeito, né? A gente tá usando só como referência a estrutura. Não precisa ficar... O que mais aqui? Aí o bom é como isso aqui vai ser um esqueleto, na hora que a gente precisar, a gente pode voltar aqui, né, e alterar, tá? E aí beleza, a gente fez isso aqui. Vamos, por enquanto vamos deixar assim. Vamos no HUD, a gente vai pegar, vamos jogar isso pro HUD e vamos renomear isso aqui para base, porque é a nossa base. E a gente vai reprecompor ela, pode deixar até com base 2 mesmo, Ctrl K, vamos para 1920 agora de novo, voltar para nossa comp original. Vamos dar um alinhar aqui, né, no canto. Se você não está com alinhar aí, vai em janela, alinhar. Se tiver em inglês, align, tá? Por favor. Ctrl D. A gente vai fazer o seguinte agora. Espelhar, não precisa usar efeito, flip-flop, nada disso. É só dar um S de escala aí, de scale. Vai no seu primeiro número aqui, põe menos. Vai no alinhar, bang. Ok? Você tem aí o mesmo HUD que eu tinha lá. Beleza? É isso aqui. Não tem diferença nenhuma. Se a gente voltar lá, talvez se tiver alguma diferença vai ser sim, detalhes mínimos. Vou colocar o sem som pra gente só olhar. É isso aqui, mas a gente tem muita coisa para colocar aqui ainda, tá? Então, ou seja, né? A gente fez essa base, a base está aí, agora tudo que a gente fizer em uma vai ser espelhado, então o legal é isso, né? Você criou, e o HUD é isso, ele é simétrico, né? Pelo menos a base dele é sempre simétrica, então você não precisa desenhar ele 2 vezes. Agora o que a gente precisa fazer é meio que... a gente pode simplesmente vir aqui, na verdade, fazer um novo
uma camada de ajuste. Eu estou usando aqui o FX Console do Andrew Kramer, né? Então eu não vou ficar indo em efeitos e procurando os efeitos aqui, eu vou simplesmente digitar os efeitos aqui para agilizar, ok? Se você não tem esse plugin, use, porque é de graça e ele é um atalho fudido para você fazer, né, pegar os efeitos do After. Então vou selecionar aqui, vou dar um Ctrl espaço para chamar o FX e eu quero preenchimento, né? Letra 1. Letra 1 é ótimo, né? Número 1 do teclado. E eu quero branco, cara. Quero branco. Alright. Então, esse é o legal de você usar Adjustment Layer, né? Vamos colocar isso aqui, vou nomear como Fill, que ele é um preenchimento. Dá um Ctrl L para dar um lock. E agora a gente tem um HUD branquinho, bonitinho. Se a gente quiser aqui um novo, camada de ajuste, chamar o FX Console, vou colocar um 3, coloquei um glow aqui, né? Você já começa a ter um visual mais de HUD mesmo, né? Mas por enquanto eu não vou colocar nada disso, tá? Vamos criar as coisas por pedaço pra gente não ficar batendo cabeça. Deixa eu fechar esse navegador aqui que eu não preciso dele. O que tá faltando aqui? A gente precisa daquele X que tem aqui embaixo. A gente precisa desse detalhe aqui em cima também. A gente precisa de um nome aqui e tem uma placa que eu desenhei aqui em cima. A placa eu não lembro de cabeça, vou ter que olhar ela na referência lá para ver como é que é. Vamos criar uma nova pasta, vamos nomear ela de peças. E essas peças vão ser os nossos pedacinhos, né? O que a gente precisar. Vou criar uma nova comp aqui de, pode ser 200 por 200, vou chamar ela de X. X. Vou criar um shape layer aqui com 2 cliques. E vou deixar ele com 1. Duplicar. Rotacionar para 45, duplicar, rotacionar para menos 45. Aí a gente vai pegar esse X e vai jogar ele lá embaixo. Vai ficar aqui. Na verdade, esse aqui eu vou dar um Ctrl X. Como ele vai ser espelhado, eu vou jogar ele aqui. Porque eu nem preciso duplicar ele na outra camada lá. E ele pode ser menor ainda. Bem menor. Você vai ver mais aqui. E a gente vem aqui na escala e põe tipo 4. Compensar. Sacou? E aí, como o X aqui é bem basicão mesmo, a gente já pode até animar ele aqui. Vamos dar um Shift Alt R pra gente animar. E vamos mandar aqui 3 segundos. Shift Alt R. Zerar a nossa rotação, Ziz F9, vamos criar uma camada de ajuste, não, quero criar um nulo, vai ser minha rotação. Deixa eu pensar se eu faço isso aqui, posso fazer aqui sim, também rotacionar ele um pouquinho aqui, 180. Puxando os dois lados para não forçar muita barra aqui. Aqui quando a gente vem aqui, ó. Como está espelhado, eles vão rotacionar para os lados diferentes. Então isso é bem legal de você fazer esses espelhamentos. Você ganha muita animação. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E a gente volta. Vou olhar aqui a nossa curva. Se você não sabe o atalho para olhar a curva, é Shift F3, tá? Shift F3, Shift F3. E a gente vai fazer o que? A gente vai pegar aquele Motion, vai selecionar nosso keyframe 1, 2, 3, 4.
E vamos fazer clone. Por quê? Porque a gente está clonando nossos keyframes aqui, tá? Só que a gente não precisa estar dando Ctrl+C, Ctrl+V, e ele é um true cloner mesmo, ele clona realmente a animação. É uma coisa bem boba mesmo, mas ele funciona aí, a animação é isso aí. O HUD é isso, cara, eles são animações pequenas, que parecem idiotas, que quando você junta, fica do caralho. Beleza. Aí, a gente pode criar na cena aqui, ó. A gente pode criar a cena 1. E a gente pega, por exemplo, a base 2, né, e joga ela aqui, ó. E essa cena 1 ela vai estar dentro da cena final, tá? Então a gente vai vir aqui na cena final e jogar a cena 1. Ela vai estar aqui. Alright? No caso, esse fundo aqui vai ser pré-composto e tal, né? Vai ter umas coisas aí dentro. Então essa aqui é a nossa cena 1. Vamos mudar a cor delas aqui para um azul. Vamos olhar esse X aqui novamente, pra você ver, ó. Antes de mais nada lá, o que eu fiz foi uma escala dele aqui. Vamos vir aqui para 0. Só que a gente vai pegar R de rotação e vamos puxar para cá. E aí essa rotação aqui, na realidade, a gente vai fazer o seguinte: vou pegar tirar essa rotação, vamos colocar um time vezes 50, vai. Isso aí. Tá bom. Right. Aquela outra forma a gente vai desenhar depois, e eu sei porquê. Então a gente vai fazer esse vai e vem aqui pra gente poder ter essa base, tá? Faltando um círculo lá. Aqui embaixo. Então a gente precisa desse círculozinho aqui, duplicar, esticar um pouquinho aqui, Ctrl X, vou nomear isso aqui de sistema. Vai ter só 300 por 300. Vamos aumentar só um pouquinho isso aqui. E a gente vai duplicar, vai diminuir. Esse aqui vai ficar bem pequenininho. E a gente vai fazer a mesma coisa, jogar ele pra cá. E a gente vai criar um objeto nulo, né, um null. Eu demoro para criar as coisas aqui porque eu preciso olhar o teclado e o microfone tá na minha frente, viu, galera? Não fica achando que eu tô pagando de idiota, não. Então a gente vai ser o nosso controlador aqui de rotação, tá? E aqui a gente vai dar um time, pode ser 45, vai ficar fazendo isso aí, pode ser até mais rápido, eu acho, 65, E a gente vai pegar esse sistema e vamos jogar aqui, ó. Vamos só diminuir um pouco o tamanho dele aqui. Tentar centralizar aqui no olho.
E aí quando a gente voltar pra cá a gente tem, né, aquele sistema que tem embaixo do HUD original. A gente precisa agora de uma comp aqui de texto. Então vamos chamar texto Combat Visor. Vamos deixar ele com 600 de largura, só por garantia. Ctrl T, vou escrever aqui Combat Visor. Eu não me lembro qual foi a tipografia que eu usei na outra animação. Deixa eu ver se foi a Bombardier. Eu acho que não. OCR. Aí, pô. Ô, glória. Beleza. Então tá aí nosso nomezinho. A gente vai criar um shape layer aqui também. Quero ele aqui. Vamos chamar de linha. A gente vai afinar bastante ele aqui. Um pouquinho aqui só. Centralizar. Mais ou menos isso aqui. Vamos animar ele crescer aqui. Eu já gosto de ir animando algumas coisas porque já me poupa algum tempo, tá? Vamos duplicar. 1, 2, 3. Vamos chegar aqui. Eu quero um pouco menor. Vou mudar. Jogar um pouco pra cima aqui. Beleza. E esse texto aqui, ele vai estar lá em cima, né? Então a gente põe ele aqui. Fica lá bem em cima, bem pequenininho. Alright. Vamos fazendo aos pouquinhos, a gente vai montando o bicho aqui. A gente vai também fazer isso aqui. Animar a posição e opacidade. Descer esse aqui, jogar para 0. Easy. Beleza. Show. Uma outra parada que a gente vai fazer também aqui é animar todos esses strokes que a gente criou. Porque sim, né? Então a gente vai pegar qualquer linha aqui que a gente esteja vendo. Vamos ver essa aqui, por exemplo. Não. Primeiro vamos selecionar os graúdos aqui, esses que estão cheios. Esse não quero. Esse aqui também não. Esse também não, e esse pequenininho também não. Então, todos esses aqui não precisarão ser animados via Trim Path, tá? Ou como eu diria o After em português, aparar caminhos. E a gente pode inclusive juntá-los aqui embaixo para a gente saber que eles são tudo, né, desse mesmo naipe. Todo o resto aqui agora a gente vai animar com Trim Path. E aí a gente vai fazer o que? A gente vai selecionar um traço desse aqui, G, clicar G no teclado. Vamos subir esse meu painel aqui e eu vou adicionar um Trim Path, parar caminhos. E a gente vai fazer uma animação bem simplérrima aqui. Então, vamos lá. Um segundo. Easy. Fechou. Agora eu só vou testar um negócio aqui, porque
Tem que ver a direção que esse traço foi criado lá. Vamos ver como é que vai ficar. Eu vou dar só um Ctrl V aqui. Ah, beleza. Parece que vai funfar. Se vai funfar, então a gente seleciona tudo que tem aqui. Ctrl V. Vamos ver como é que fica. Para baixo também. Essa tração aqui tá perdida aí. Esse aqui também ficou perdido. Aqui, esse aqui também. Beleza. Esse aqui a gente... Esse sistema que a gente vai fazer isso também. E a gente tem isso aí, ó. Ok. E aí se você quiser espaçar as coisas aqui, né, fazer com que elas apareçam uma mais lento do que a outra, tal, você pode fazer. É bom que faça também, né? Questão de timing, né? Você fazer as coisas aparecerem umas depois das outras. Eu vou deixar assim por enquanto, só pra gente, né, sair do marasmo ali do negócio tudo parado. Vamos ver o que mais que acontece aqui. Ok. O pau quebra nessa animação, na real. A coisa que eu vou fazer aqui é que esses dois caras aqui, ó, essas duas linhas aí, elas, eu quero que elas, 2, 3, 4, 5, 6, que elas tenham uma diferença ali. Beleza. E eu vou duplicar, não, 180. Vamos ver se vai funcionar no 180 aqui. P de posição. Vou colocar elas lá em cima um pouco aqui. Cadê minhas peças aqui? Não, 180 não funcionou com elas, tá? Eu não quero que elas fiquem invertidas assim. Então o que eu tenho que fazer aqui é diferente. Dar um scale e fazer um flop no escala aqui, ó, menos 100, mas numa das escalas aqui. Beleza. Isso porque eu quero que tenha esses dois detalhes aqui também, mas esse aqui é por cima. Beleza. E aí completa. Um outro detalhe aqui, eu não decorei timing de animação, o que acontece no tempo que acontece, então a gente vai fazer meio no olhômetro aqui, tentando alcançar aquele mesmo efeito que foi o que rolou lá, tá? Você tentar fazer a mesma coisa que rolou em uma animação é sempre difícil, não é fácil. As coisas são mais simples do que parecem, mas dão trabalho porque você precisa ficar imaginando como foi feito. Todas essas peças aqui, elas aparecem só com fade, não tem nada demais aqui. Então a gente vai 1, 2, 3, 2, 3. Eu estou fazendo Shift Alt, a tecla correspondente ao que eu quero esmaecer ou movimentar, tá? Então é Shift Alt T, Shift Alt P, Shift Alt S, tá bom? Essa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu quero. Beleza. Mas esse texto aqui eu quero que ele entre
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 frames depois. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai trancar essas linhas aqui. Tudo que a gente não vai usar. A gente não vai usar. Esse aqui a gente vai usar agora. Essa e essa também. Então vou mudar as cores aqui porque eu vou... Uma cor que eu não usei, tá? Esse aqui. Esse aqui eu não vou usar. Tranca. E esses dois aqui eu vou usar. Esse e esse. Então eu vou colocar eles vermelhos. Todo o resto aqui eu vou fazer isso aqui. Trancar. E escondê-lo-eis. Porque é um saco você ficar com esse tanto de layer na tela, sendo que você não precisa delas. E eu escondi coisa que eu não precisava, tá vendo? Attention. Essa aqui eu não preciso esconder. Eu tô com sono, são 11h10 da noite, eu tô gravando tutorial. Vamos lá. Essa aqui não vai. Todo o resto vai. Tchau. Então essa aqui é o que a gente precisa agora. Então entrou. Então vai ser... Beleza, vamos ser mais ou menos aqui. Então aqui a gente vai fazer page position. E a gente vai descer essas coisas pra cá, mais ou menos aqui. Shift Alt P, 3, selecionar e vamos lá no Motion Clone, pra gente ter esses keyframes clonados ali, tá? F9, easy. Vamos ver como é que fica lá. Tá. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma cascata aqui. Só que eu fui meio burro aqui e animei esses de baixo para baixo também, tá? Então ignora. Esse e esse. Esses dois aqui a gente vai deletar. Keyframes e a gente vai subir esses caras pra cá. Mais ou menos aí. Seleciona. Vou refazer o easy porque eu preciso de que eles fiquem na mesma velocidade, por isso eu faço o easy junto, tá? E agora a gente vai pegar, esse aqui vai ser 1, 2, 3, 1, esse aqui é o primeiro, esse é o segundo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esse aqui é o terceiro, né? 3, 1, 2, 3. Beleza.
Merê. Vamos ver os de baixo ali. Os de baixo estão aqui. Agora é a hora de desenhar aquela outra parada lá. Que agora essa peça saiu do lugar e eu sei onde ela vai estar e eu posso desenhar a outra em contrapartida. Ela não vai ser igual, mas a gente faz aqui só para constar. Não lembro direito o que eu fiz aqui, mas... só meio que a linha aqui também, né, pra não ficar tão escroto. Isso aqui, cara, eu tô fazendo bem rápido porque é um processo demorado. Não é simples de fazer no sentido, principalmente na construção, né, dá muito trabalho. Mas se você tiver um pouquinho de tempo aí e fizer com mais calma, o resultado é incrível. Talvez esse traço tem que ser mais pra cá. Então, sei lá, deixa eu olhar de longe. Não, tá bom. É isso aí. Vamos chamar de detalhe 1. Esse detalhe 1 ele aparece depois que os caras descem, né, que esses outros negócios descem, ele dá aquela piscada. Então a gente vai fazer 1, 2, vou marcar aqui, né, a nossa opacidade, 1, 2, 2, ele faz 2 vezes, né? Vamos ver aqui, e é bem mais rápido. Fazer o seguinte, um zoom, selecionar todos os keyframes, mandar aqui, vamos fazer essa prensa aqui, isso aí. Então, esse centro está um pouco mais lento do que o original, mas não tem problema não, tá me incomodando não. Esse pisca ainda pode ser um pouquinho mais rápido. Beleza. Então o check ele é uma box, né? Só um box. Vamos chamar de box 1, que a gente tem mais alguns. Vamos colocar ele com checking. Só ver como é que eu... Tá. Alright. Vamos scale aqui. Isso vai estar mais wide, então vamos descer. Vamos estreitar aqui um pouco. Não precisa de tão grande assim, esses são pequenos detalhes. Por 100. Bobo, por 100 que eu fiz. 4. Base. Deixar aqui transparente, tá vendo? Ou seja, eu peguei a base aqui e coloquei um alfa invertido nele, tá?
Essa base ela não cobre a tela inteira, ela é menor, né? E ela é mais achatada aqui. E aí aqui a gente põe também uma moldura, né? Eu geralmente chamo essas coisas de molduras, que é esse, e eu vou chamar exatamente disso, moldura. E aí a gente vai colocar esse box 1 here, check. E vocês vão reparar que ele vai estar meio descentrado, né? A gente vai ter que centrar aqui um pouquinho. Beleza. Vamos mudar a cor desse treco para branco. E essa animação aqui ela é bem simples. Na moldura a gente vai animar o tamanho, 1, 2, 3. Porque a gente quer manter a espessura do stroke, né? Do nosso spline aqui. Então, easy. E na base a gente pode animar assim a escala, porque não tem stroke. Então, a gente vai selecionar os dois, vai afastar eles um pouquinho aqui. Aí. Vamos dar uma animada nesse check aqui, né? Shift Alt P aí. Shift Alt P de novo. Vamos vir de cima, vai. Onde é que você tá, P? Vamos vir daqui. Beleza. E a gente vai ter um scan ali dentro, né? A gente já pode deixar mais ou menos pronto aqui, mas a gente vai precisar do timing da outra cena para saber como vai ser esse scan. A gente escreve aqui scanning. Não é precisa com 2 N's essa porra. 2 N's? Acho que não, né? Bom, pelo menos eu coloquei com 2 N's lá, né? Sorry, folks. Então tá. Okay. Se a gente vier aqui na cena 1 e quiser já colocar alguma coisa aqui, a gente pode até brincar aqui. Eu sou meio atravessado, eu gosto de fazer as coisas meio atravessadas às vezes, sabe? Às vezes eu canso de fazer um processo, por exemplo, canso de fazer isso aqui. E aí vou para uma parte mais de composição para dar uma descansada na cabeça, porque, né, às vezes uma coisa é meio maçante, né? Então, por exemplo, a gente pode vir aqui e fazer isso aqui, ó. Lá tá de noite, né? Então a gente vai... jogar essa lá no escafundó. Vai estar lá na raio que eu parto mesmo. Vai estar tipo 10.000. Mega scale. Vou colocar mais ou menos aqui. A montanha vai estar... Vou colocar ela a 8.500. E a gente dá uma escala nela de novo aqui. Depois a gente vai terminar de fazer, vai fazer isso aqui de verdade. Só vamos só descansar a cabeça um pouquinho aqui. Essa foto é grande pra cacete, ela vai estar na mesma
mesma distância da Lua, né? Elas estão na mesma posição do céu, em distância mais ou menos, e vai ser bem mais para cima aqui, mais ou menos aqui. E as nuvens, elas ficam tá em 8.500, vai estar 8.600. E a gente dá um mega escala também aqui. Vou colocar elas mais ou menos aqui. Fiz tudo isso e não tem uma câmera, então vamos clicar com o direito, vamos criar uma câmera. E vamos criar também um objeto nulo, que vai ser o nosso controlador de câmera. E a gente vai parentar a nossa câmera aqui. Dimensões separadas. Cadê minhas estrelas? Tinha umas estrelinhas por aqui. Cadê meus assets? Stars. Elas estão fora da pasta Assets. E essa aqui a gente vai colocar aqui. Vamos criar um background. Deixa eu ver como é que funcionou esse aqui. O que eu fiz ali. Está quase original aquele treco, né? Mas vamos criar aqui sim um background preto. E a gente põe aqui, as estrelas elas precisam ser 3D, então elas vão estar, se a Lua está a 10.000, a gente vai colocar as estrelas a 10.500 e daquela escala. E a gente usa um modo de composição aqui só para dar uma... Deixa eu ver se tem algum aqui. Sei lá. I don't know. Quanto à iluminação dessa cena aqui, ela é feita com, pelo menos eu faço com, né? Usando tonalidade, tá? Então você vem em efeitos, tonalidade. E a gente pega um azul escuro aí, que é tipo um noturno, né? Parada mais escurona mesmo e tal. E a gente vai conseguir um quê de noite. É assim que começa.